Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E nesse vídeo quero trazer para vocês uma reflexão sobre os tempos estranhos que estamos vivendo a partir da obra do Jordan Peterson, principalmente daquilo que ele ensina no seu livro Os Mapas do Sentido ou Mapas do Significado. Esse livro ele traz ali uma reflexão muito importante porque nesse conteúdo o Jordan Peterson ele vai tentar entender como é que o mundo caminhou para a situação tão estranha que nós estamos vendo hoje. E ele vai tentar entender isso a partir da filosofia, da psicologia, da história, da religião, dos mitos. E eu tenho certeza que esse conteúdo vai servir como um enorme insight para você, tá? Existe um livro que faz um resumo das obras do Jordan Peterson, que é esse livro aqui, ó, Arrume Seu Quarto, um guia para entender Jordan Peterson, que está no grupo de livros que a gente estuda no Clube de Leitura 2023 e está na promoção, tá? Se você quiser adquirir o livro, ele está 48% de desconto, saindo de R$ 43,00 por R$ 22,00, tá? Aproveite. E o comentário que eu faço no vídeo de hoje foi inspirado no capítulo 2 desse livro aqui, tá bom? Então, lembrando a vocês também que vocês estão todos convidados a participar do treinamento Manual de Sobrevivência 2023, link aqui embaixo, garanta já a sua vaga. Ali a gente faz um treinamento para você entender como você pode navegar por esses mares tortuosos aí, desses tempos estranhos que estamos vivendo. E a gente tem 3 grandes blocos de estudos. O primeiro grande bloco vai tratar da questão dos jogos de poder, tanto por aqui quanto internacionalmente. O segundo grande bloco de estudos vai tratar da questão aí da questão do final dos tempos em termos espirituais, que é importantíssimo também para você conhecer. E o terceiro e último bloco de estudos vai tratar da questão do cenário da educação financeira, né? O que você pode fazer com as suas finanças aí nesse sentido. Inclusive, eu separei aqui 4 livros para vocês que a gente estuda lá no Manual de Sobrevivência 2023, que são, assim, importantíssimos, tá? E você tem que aproveitar, porque isso aqui está com desconto. Esse aqui está com desconto de 60%, saindo de 45 por 18, tá? Esse aqui está com desconto de 35%. Saindo de R$100 por 64. Agora esses dois aqui é um negócio inacreditável. Esse está com 70% de desconto, saindo de R$70 por 20. E esse último aqui, ele está também com 70% de desconto, saindo de R$80 por 23. É indispensável o link aqui embaixo. Vamos lá então, pessoal. Qual seria esse recado do Jordan Peterson para nós hoje? Através do livro Maps of Meaning, Mapas de Sentido, ele tenta entender isso pensando como é que funciona a mentalidade humana. E ele vai dizer que o homem ele tem um receio do desconhecido. Tá? Isso leva o homem a tentar dar sentido ao mundo por meio de um sistema de crenças e de valores. Esse sistema de crenças e valores pode ser uma cultura, pode ser uma religião, pode ser uma visão de mundo de uma época, né? Então o homem, através do poder de abstração, ele cria todo um sistema de crenças e valores que tem o objetivo de dar sentido para o mundo. Semelhante àquilo que o Arthur Schopenhauer, o filósofo, importante autor daquele livro O Mundo como Vontade e Representação, ele fala, né, que o homem é um animal metafísico, no sentido de que o homem é um animal, é um ser que está sempre querendo dar sentido às coisas, precisa dar sentido ao mundo. Então esse medo que o homem tem do desconhecido, de um mundo sem sentido, levou o homem a criar os grandes sistemas de pensamento, de crenças e valores e as grandes culturas. Só que esse mesmo poder de abstração faz com que todo um sistema de crença ele possa ser resumido em poucos tópicos e você pode, contestando esses poucos tópicos, derrubar todo um sistema de crenças e valores, né? E colocar não só o indivíduo numa situação assim de ficar sem chão, falar, caramba, e agora?
minha vida perdeu sentido porque tudo que eu acreditava não vale mais, mas você pode colocar não só um indivíduo nessa postura, mas uma sociedade inteira. Já imaginou o problema? Então, num cenário como esse, tem duas hipóteses de como o homem lida com isso, com esse contato com o imprevisto, com o desconhecido. Tem a postura do herói e tem a postura do vilão. Enquanto o herói ele aceita a existência do desconhecido, o vilão ele vai tentar destruir tudo que fuja do seu sistema de controle. A postura do vilão está associada ao que o Peterson chama de um orgulho luciferiano, né? Luciferiano como aquele Lúcifer, aquele primeiro rebelde, né, que se rebelou contra as coisas de Deus. Então o orgulho luciferiano ele impede o homem de reconhecer as suas próprias limitações, né? A gente vê isso nas obras de Nietzsche, por exemplo, a vontade de potência, né? O homem que quer estar no controle de tudo, e o próprio super-homem nietzschiano, né? Que é um homem acima do bem e do mal, né? Vemos também um alerta importante de Dostoiévski sobre isso, nos seus mais diversos livros, principalmente na história de Raskolnikov, né? Toda a obra de Dostoiévski é um grande alerta contra essa postura. Para Jordan Peterson, então, esse orgulho luciferiano ele é caracterizado pela seguinte postura: tudo que eu conheço coincide com tudo que há para ser conhecido. Uma grande arrogância, né? Isso faz com que toda surpresa seja vista como um problema gigantesco. Porque se o cara diz que conhece tudo e surge alguma coisa que ele não conhece, isso pode destruir todo o seu sistema de pensamento, crenças e valores, né? Então, torna a surpresa e o imprevisto como um grande problema existencial. Dessa forma, quando uma pessoa ou uma sociedade ou um grupo estão dominados aí por esse orgulho luciferiano, o medo da destruição leva as pessoas a fazerem qualquer coisa para destruir por completo aquilo que eles enxergam como perigo. Ou seja, a abstração ela pode destruir todo um sistema de crenças e de valores, levando assim uma multidão a uma situação total de desespero. Isso torna o indivíduo vulnerável a outras concepções de mundo, que se pretendem ali totalizantes, apesar de no fundo elas serem incompletas, né? E o Peterson vai chamar isso das ideologias, que são essas visões de mundo que se pretendem ter resposta para tudo, mas que no final das contas são incompletas, né? Segundo Peterson, as ideologias elas são capazes de acabar com a integridade das pessoas, levando as pessoas a uma postura de cinismo, de pânico existencial e de fraqueza diante de qualquer imprevisto. Para ele, essa ideologia é o quê? É uma representação estática da realidade, sendo que ela é fechada para qualquer interpretação alternativa. É uma total limitação do potencial humano. E ele vai dizer que, no final das contas, o modus operandi da ideologia é o seguinte: as coisas têm que ser assim, do meu jeito. É uma postura que surge do medo diante do caos e do imprevisto. É, portanto, uma desestabilização psicológica quase insuportável. A pessoa fica num mundo ali em que ela precisa decidir entre duas opções antagônicas, uma coisa e o seu oposto. O mundo fica resumido a isso. Uma dessas posturas é a postura do herói, que tem coragem para enfrentar o desconhecido. A outra postura é a do vilão, que é um adversário ali que está amedrontado, mas que responde se tornando tirânico, numa atitude desesperada para tentar se manter no conforto do conhecido, né? Só que essa postura do vilão geralmente leva ele a ter uma total aversão à realidade, porque a realidade vai totalmente contra aquilo que ele acredita. Então ele fica revoltado por não conseguir enquadrar a realidade dentro do sistema precário, frágil, limitado que ele mesmo criou na tentativa de se proteger. Então essa personalidade do adversário, lembrando que em hebraico o adversário é Satã, essa personalidade do adversário ela pode assumir duas formas, segundo Peterson, como ficou muito claro no século XX, onde vimos aquelas grandes maldades que foram feitas, né? Duas opções, duas posturas dos tirânicos. A postura do vilão, perdão, do adversário. Primeiro, um vilão tirânico e, por outro lado, um vilão autodestrutivo. O vilão tirânico, ele abre mão da sua própria alma, que poderia ajudá-lo a vencer o desconhecido por conta própria, e ele vai escolher pela coletividade. Ele dilui a sua individualidade na coletividade, lembrando que coletivismo tem tudo a ver com marxismo, e esse coletivismo lhe oferece uma falsa sensação de segurança,
ao prometer protegê-lo desse desconhecido. Então, essa postura do vilão tirânico é a postura que criou os grandes sistemas de maldade, né? Com o objetivo sempre de se livrar de tudo aquilo que é diferente ou que pensa diferente. A gente lembra, por exemplo, no Star Wars, né, o Anakin Skywalker, depois virou o Darth Vader, aquela jornada dele para se tornar um vilão começa quando ele fica com receio de perder a esposa e os filhos, né? Ele abre mão dos seus valores, crenças e da sua própria alma, se tornando um vilão tirânico. Por outro lado, a gente tem o modelo do vilão autodestrutivo, que é aquele que se recusa a tomar parte na coletividade. Ele busca, na sua individualidade, uma espécie de autossatisfação constante, porque para ele a maneira menos dramática de lidar com o desconhecido é aniquilar a si mesmo, né? Já o herói, ele vai tentar restaurar a ordem por meio da assimilação do caos. Ele é um agente restaurador da ordem social a qual ele pertence. A gente tem exemplos de um filme interessante, que é o filme Herói, do Zhang Yimou. Muito interessante esse filme, se você ainda não assistiu, assista, né? A gente tem o exemplo também da Jornada do Herói, né? Ou do Herói das Mil Faces, do Joseph Campbell, né? Esse herói, ele se recusa a aceitar a promessa de segurança que a coletividade oferece. Ele encontra um meio de reconhecer a existência como algo aceitável, apesar dos imprevistos e do desconhecido. Não é uma fuga, mas uma aceitação que os imprevistos fazem parte da vida. Dessa forma, viver passa a ser visto como uma oportunidade de trazer alívio para aquele que está triste, né? Ou para a tristeza alheia. Ou seja, o caminho para vencer a tentação de negar a realidade, caindo ou na postura tirânica ou na postura autodestrutiva, é o que Peterson chama de identificação com o herói. É a única opção em que o indivíduo, ao mesmo tempo, ele transcende e mantém a ordem social, né? Então, encontrar o sentido das coisas significa transitar na fronteira entre a ordem e o caos. A busca do sentido para a vida leva o indivíduo a reconhecer a existência do desconhecido. Ele aceita que existe o desconhecido. Isso permite que ele desenvolva sua capacidade adaptativa, né? O contato com o desconhecido traz uma oportunidade de crescimento e de fortalecimento, tanto individualmente quanto historicamente. E a maioria das religiões afirma que a busca do sentido leva o indivíduo a descobrir a sua identidade com Deus. E essa identidade revelada o tornará capaz de suportar o desconhecido e os imprevistos. Só que por outro lado, né? Ao contrário, quando se abandona o sentido, isso conduz o homem a uma fraqueza total que pode levá-lo a uma aversão à realidade, como faz o tirânico, querendo transformar a realidade dentro do seu sistema, porque ele não aceita a realidade, ou trabalhar para dar a ela um fim, como faz o autodestrutivo. Esse é o recado que eu, lendo a obra de Jordan Peterson e esse belo resumo feito no livro Arrume Seu Quarto, esse é o recado que eu deixo para você. Aqui você entende de onde surgem as posturas tirânicas e aqui você também entende como a postura do herói traz uma solução para isso tudo, ok? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Fica o convite para você vir estudar conosco no Manual de Sobrevivência 2023 e para você adquirir os livros aqui, ó, esses dois aqui com 70% de desconto e esse aqui com 60%, que são livros que estão na nossa bibliografia oficial do Manual de Sobrevivência 2023. Aproveite. Primeiro link aqui embaixo para participar do treinamento, segundo link para adquirir os livros, ok? Um abraço, fique com Deus, amém todas as coisas, retém que é bom. Voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo só aqui no canal Daniel Lopes. Valeu!